E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. Isso de gestão democrática nos sistemas e na escola. Essa já é a nossa quarta aula, né? Bom, pessoal, essa aula é muito importante, né? Porque a gente vai tratar de assuntos que a gente já viu em outra disciplina, para vocês verem como é o dinamismo, né, do IFCE, do pró-funcionário, que é sempre bom, sempre ficar voltando, né, alguns assuntos. Ou seja, uma disciplina puxa a outra, né? E isso é muito legal. Bom, estou aqui mais esse perigosinho, né? Eu vou ter que informar aqui para vocês que os fóruns ainda vão continuar abertos, isso é uma determinação do formador. Então, por favor, tentem participar ao máximo, né? Nesse fórum dessa aula 4, né, a gente vai discutir um pouco sobre políticas públicas, né? E é justamente o assunto dessa aula. Bom, eu não posso deixar, né, de informar isso, que é do memorial, para vocês baixarem lá, o arquivo já está disponível. Na aula 6 tem o nosso primeiro quiz, então é muito importante vocês prestarem atenção em todas as aulas, né, até aqui, né, sempre puxando os assuntos chaves de cada aula. E na aula 6 vamos ter o quiz, né? Vocês têm várias tentativas, né? Vocês, se eu não me engano, 3, vocês vão fazendo e a maior nota é o que vai ficar lá no ambiente. Bom, vamos lá. Nessa aula 4, né, a gente vai discutir sobre qual é o retrato da educação básica aqui no nosso país, né? Bom, vocês sabem que a educação básica ela é composta por 3 ensinos, né, que é o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Bom, a gente vai começar com alguns dados do IBGE, né? IBGE 2010, o último censo que aconteceu. O último por quê? Porque era para acontecer agora, né? Como vocês sabem, é em 4 anos. Às vezes até eles prolongam, né? Fica de 5 em 5 anos. O último censo, ele foi realizado em 2010, ele era para acontecer nesse ano agora, 2016, e foi cancelado por falta de verbas, né? Então, vamos lá. Segundo o censo de 2010, ele disse o seguinte, que 14 milhões que existia, né, no período, 14 milhões de analfabetos com menos de 15 anos de idade. Isso é preocupante, né? Também ele falou que a maioria era na zona rural. Pelo menos era quase 3 vezes maior do que na rural do que na urbana, né? E um terço da população estudava, né? Aí em 2000 também ocorreu um censo que dizia que 67% não era estudante e o restante, que era 33%, estudava, né? E por que isso acontece, né? Por que existe tanta displicência, né? E é bom a gente discutir esse tema, principalmente porque é um assunto relevante, polêmico, que está aí, né? Como vocês já discutiram em fórum, que existe uma diferença entre o estudo da zona rural com o estudo da zona urbana. A verba é diferente também. O que não deveria ser, né? O desempenho também é diferente. O desempenho dos alunos, professores que são colocados no cargo, né? Eu não sei por que acontece isso, mas que essa é uma realidade que está na nossa educação, né? E como resolver, né, todos esses problemas? Justamente com a política. E que foi um tema que a gente discutiu muito na disciplina de teorias administrativas, na aula 5, se eu não me engano. Que lá a gente falou sobre o planejamento, política e legislação, que são 3 palavrinhas-chave que formam uma pirâmide. E que não dá para se estudar, ou pelo menos tudo na sociedade é política. Ou seja, é negociação. Tudo é negociável. E política é isso, política é diálogo. Por exemplo, hoje, né? Hoje é domingo, eu estou gravando no domingo, está acontecendo a manifestação nas ruas, ou seja, uma forma política do povo se expressar. É politicagem? Aparentemente não, né? Aparentemente eu espero que todo mundo que esteja lá esteja fazendo política, não politicagem. Ou seja, eles estão defendendo os ideais dele. Bom, e aí a gente entra no planejamento educacional. Lá na pergunta do fórum, ele vai falar sobre as políticas públicas. Mas não dá para se falar de política sem falar de planejamento. A nossa aula aqui é sobre legislação. Vocês já viram muita coisa de legislação, né? Vocês viram muita coisa, muitos assuntos. Eu sempre estou botando artigos aqui. E aí entra em planejamento e política. Não existe política sem planejamento, né? E o planejamento educacional é importante, porque toda a comunidade tem que estar envolvida. Não é só uma pessoa que é escutada, né? Tem voz.
no planejamento ou na política. E aí existe uma distinção entre políticas públicas, né, que foi o que eu já falei lá, a política pública, a social e a política educacional. A política pública é, em modo geral, em comum, todos nós somos cidadãos e temos esse direito de exercer nossa política pública diante do Estado, né? E a política pública nada mais é do que ações governamentais destinadas para nós, população, né? E políticas sociais seria a demanda da sociedade, ou seja, nós estamos demandando, pedindo ao governo para fazer cometerem, né, certas atitudes perante a gente. No caso de políticas educacionais, seriam políticas voltadas, ou melhor falando, ações governamentais voltadas para a área da educação. Bom, pessoal, isso daqui é a nossa aula 4. Espero que vocês gostem, participem lá do fórum que fala sobre políticas públicas, né? Quais são as ações praticadas dentro da escola de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tchau.